Olá, tudo em paz? Estamos iniciando um conteúdo novo do terceiro bimestre e o tema é fontes de energia. Por falar em fonte de energia, nós lembramos das grandes forças, das forças motrizes que fazem movimentar o sistema econômico, financeiro, de produção no mundo. Então, as fontes de energias, elas podem ser classificados do ponto de vista da sustentabilidade em energias renováveis e não renováveis. No decorrer da história da humanidade, a sociedade foi desenvolvendo tecnologias, estratégias para facilitar a relação com a natureza e maximizar a produção, evidentemente. Então, gostaria de iniciar falando dos chamados combustíveis fósseis. E quando se fala de combustíveis fósseis, a gente se refere principalmente ao carvão mineral e ao petróleo. Existe também o gás natural, por exemplo, mas o carvão mineral e o petróleo eles têm uma posição de destaque no sistema produtivo mundial. Vamos pegar, por exemplo, o carvão mineral. Ele foi utilizado pela primeira vez na primeira Revolução Industrial, na Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra no século XVIII, para mover as máquinas e fábricas têxteis na Europa do século XVIII. E aí, no decorrer do século XIX e do século XIX para o século XX, o petróleo já era conhecido não como combustível, mas a partir do século XIX e principalmente no decorrer do século XX, o petróleo vai ganhar uma posição de muito destaque no cenário econômico mundial. Então hoje o petróleo é a grande força que move a economia mundo. Haja vista que não é só um combustível, não é só um recurso que faz movimentar máquinas e motores. Ele tem uma geração gigantesca de derivados, o plástico, a borracha, o nylon e tantos outros, tantos outros elementos sintéticos. Mas como é que são formados os chamados combustíveis fósseis? Foi no passado geológico da Terra, restos de animais e vegetais, ao longo de milhões de anos, foram soterrados, foram depositados nas chamadas bacias sedimentares, tanto nos oceanos como nos continentes. E esse material se tornou um chamado hidrocarboneto, uma substância mineral altamente rica em carbono. E carbono é calor, é o que que energiza e faz com que esse recurso seja utilizado como fonte energética. E o petróleo, além desse valor energético mundial, existe também uma disputa muito grande entre superpotências, entre nações produtoras, pelo domínio dessas fontes, domínio, distribuição, venda. Por exemplo, é motivo de conflitos, como guerras, que já ocorridas no decorrer, principalmente do século XX, como a Guerra do Golfo Pérsico, a invasão do Iraque ao Kuwait no início da década de 90, a própria invasão dos Estados Unidos em represária a essa invasão do Saddam Hussein do Iraque no Kuwait na década de 90, pelo controle das fontes na região do Oriente Médio. Por que o Oriente Médio? Porque é uma região onde mais produz petróleo no mundo. Em torno de 60%, 70% do petróleo mundial hoje, que é consumido, é oriundo do Oriente Médio. E aí há uma disputa muito grande, um jogo imperialista de domínio, por conta esse valor econômico do petróleo nessas fontes. E na década de 70, por exemplo, houve o famoso choque do petróleo, que foi um período em que alguns países do Oriente Médio fecharam as portas, fecharam as torneiras para o petróleo, a exportação de petróleo, e consequentemente o petróleo teve uma alta gigantesca no mercado internacional, repercutindo muito fortemente nos preços dos combustíveis. Qual é outro detalhe importante quando se fala dos recursos naturais, das fontes energéticas fósseis? O impacto ambiental. Hoje se fala muito de aquecimento global, já faz algumas décadas que a comunidade científica tem percebido, através de estudos, constatado que o aquecimento global é muito pelo uso das fontes dos combustíveis fósseis. Então a temperatura da Terra está aumentando
desde os últimos dois séculos e meio da Revolução Industrial para cá, por conta de uma emissão muito grande de carbono e motivado também pela queima desses combustíveis fósseis. Então, a orientação científica é que nos próximos anos, nas próximas décadas, a gente diminua mais o uso dessas fontes, dado o impacto ambiental gigantesco, tanto do ponto de vista dos dejetos atmosféricos, podemos dizer, os gases que são emitidos para a atmosfera, que são gases do chamado efeito de estufa, como também de outros resíduos, né? Vazamentos de oleodutos nos oceanos e mares. Além do petróleo e do carvão minerais, do gás natural, que são combustíveis fósseis, existem outras fontes, são as fontes alternativas, e outras fontes que não se encaixam nesse conceito de alternativo, mas são fontes menos impactantes, como é o caso da energia atômica, por exemplo, né? A energia atômica usa a chamada fissão nuclear, né? Usa a radioatividade para gerar energia. É uma energia cara, é uma energia que não gera grandes impactos ambientais assim na sua instalação e no seu processo de produção, mas se acontecer algum erro técnico, algum vazamento de radioatividade, pode ser assim, catastrófico, como aconteceu em Chernobyl no ano de 1986, na Ucrânia. As fontes alternativas, por exemplo, elas recebem essa nomenclatura porque são fontes alternativas, são opções aos chamados combustíveis fósseis que são predominantes. Que fontes são essas? A energia solar, né, que é produzida através das chamadas baterias fotovoltaicas, né, adequadas principalmente em países localizados na região entre os trópicos, o Brasil, por exemplo. É a energia eólica, que utiliza aquelas hélices, aqueles aerogeradores que são instalados, por exemplo, aqui no Ceará, no nosso litoral, nas nossas praias, em algumas das nossas praias, né, que são energias que consideradas limpas, sustentáveis, que o impacto ambiental, o transtorno e a transformação negativa no ambiente natural é bem menor que os chamados combustíveis fósseis. O fato é que esses combustíveis, essas fontes de energia, melhor dizendo, estão em alta, estão numa crescente. Por quê? Por conta desse dano ao longo da história da chamada energia do carbono, né? E a orientação é essa, usar e ampliar as políticas que visam estimular as energias consideradas limpas, né? O fato é que essas energias estão, como eu disse, num amplo crescimento, né? Além do mais, tem também a chamada energia das águas, a energia das marés, que também se encaixa dentro desse conceito de energias limpas, né? A hidroeletricidade, que tem suas vantagens, né, do ponto de vista ambiental, mas também tem suas limitações, né? E aí esses assuntos de hidroeletricidade, energia atômica, a gente vai esmiuçar nos próximos conteúdos, especialmente voltado aqui para o Brasil, né? O Brasil ele tem um potencial energético gigantesco em todas as áreas.